Minasan konnichiwa, bem-vindos ao meu canal Mar Nihongo. Eu me chamo Marjorie Yumi e vocês podem me chamar de Yumi. No vídeo de hoje nós vamos falar 6 coisas que você não deve fazer enquanto está estudando japonês. Dicas para você não perder seu tempo, porque aprender um novo idioma gasta muita energia e muito tempo. Não é de um dia para o outro que você aprende. E para você não se sentir como se estivesse estudando, se matando de estudar e não sentir que está progredindo. Antes de tudo, se você que está assistindo esse vídeo ainda não for inscrito do canal, eu posto vídeos sobre o japonês do dia a dia, tentando sempre explicar o mais simples possível para a gente aprender o japonês. Então, já deem um like, comentem e compartilhem o vídeo e vamos lá. Primeira coisa que você não deve fazer. Você começou o seu estudo, aprendeu o essencial, que é o hiragana e o katakana, e resolve aprender o kanji. Espera, eu quero muito falar para vocês que o kanji, diferente do hiragana e katakana, você não precisa saber ler, entender, saber escrever ele ainda. Aí você fica escrevendo kanji um monte de vezes no caderno. Isso você pode fazer só no futuro, quando você souber já ler o hiragana e katakana sem problema nenhum e saber a estrutura do japonês. Você deve aprender a gramática, montar frases e as partículas primeiro antes do kanji. Sabe por quê? Dizem que existe mais de 50.000 kanji. Se na verdade no dia a dia dizem que a gente só usa uns 10.000 e olhe lá. Você nem sabe quais kanji você deve aprender e você vai ficar gastando tempo. Então, se você sabe ler o hiragana e o katakana, recomendo vocês a começarem a ler mangá que tenha furigana. O que é o furigana? Furigana é a tradução do kanji em hiragana, geralmente fica em cima do kanji ou em mangá, no caso, do lado do kanji. Lendo mangá, você vai começar a se familiarizar com os kanjis que realmente são usados. Eu sei que cada um tem o seu gosto, tudo tal, mas eu recomendo muito vocês tentarem ler mangá do dia a dia e não aqueles de época. Eu adoro também, mas tentem optar para os mangás que são mais do dia a dia, né? De história de agora e não aquelas histórias de samurai. O palavreado deles é muito difícil, é muito diferente. Você não vai usar isso no seu dia a dia quando você for para o Japão, por exemplo. Recomendo, por exemplo, Kimi no Na wa, essas coisas assim, esse tipo de mangá é ótimo para você começar a aprender. Vou deixar nas descrições aqui alguns sites que dá para você fazer download dos mangás e você pode começar a treinar já. Tá, então depois que você aprendeu o hiragana e o katakana, você pode tentar ir aumentando o seu vocabulário, porque não adianta nada você saber ler e não entender na dica de nada. Podem usar, por exemplo, aplicativos do Anki, que eu vou deixar na descrição também, vocês podem dar uma olhada, provavelmente vocês já conhecem, porque é um aplicativo muito famoso. Segunda coisa que você não deve fazer enquanto está estudando japonês, você está aprendendo o hiragana, o katakana ou as letrinhas, o alfabeto japonês. Eu vejo muita gente escrevendo várias vezes, por exemplo, a letrinha A. O engraçado é que chega uma hora que o nosso cérebro ele não tá mais lá. A sua mão está escrevendo, mas a sua cabeça não está lá. É a mesma coisa de estar fazendo. Não tá fazendo. Então, como é que a gente faz? É bem mais fácil você gravar uma coisa pela imagem, associando uma imagem para você ter referência daquilo. Como é uma letra muito diferente, né, do português, então é muito difícil a gente decorar ele apenas escrevendo, né? Porque chega uma hora que a sua atenção não tá mais lá. O bom do japonês é que você pode formar várias palavrinhas com apenas 2 letrinhas ou 3, né? São palavras curtas, mas que você pode aprender o vocabulário e aprender a letrinha, tudo junto, tudo de uma vez. Por exemplo, inu, que é cachorro, hako, que é caixa, aka, vermelho. Você pode memorizar o alfabeto e praticar a escrita tudo de uma vez. Para quem quiser aprender desse modo, eu fiz um vídeo fazendo uma brincadeira japonesa chamada shiritori,
que você pode gravar todo o hiragana aprendendo nomes de animais. Então depois de assistir esse vídeo você pode clicar aqui ou você pode ir na descrição e assistir o vídeo. Concluindo, tente aprender associando com imagens, porque eu tenho certeza que desse jeito você vai conseguir gravar bem mais fácil. Pelo amor de Deus, esse é o mais importante que eu acho. Não tente aprender o japonês usando Romaji, que é o japonês na letra romana. Gente, Romaji não é japonês. Fora que eu vejo muita gente falando Romanji. Não é Romanji, é Romaji. Alfabeto romano, alfabeto japonês. Totalmente diferente. Finge que você é um japonês e você quer aprender o português. Qual é a primeira coisa que você vai aprender? O alfabeto romano, certo? O alfabeto da língua que você quer aprender. Por isso, é a mesma coisa do japonês. Quer aprender o japonês? Então, aprenda o hiragana e o katakana, que é o alfabeto japonês. Ah, mas é mais fácil a gente aprender letra romana, já que a gente já sabe ler. Ok, então, como você iria pronunciar isso aqui? Ou esse, ou esse, ou esse. Bom, o primeiro, algumas pessoas podem pronunciar jikan, o que está errado, porque é jikan, jikan, jikan. O segundo, que é susumu, susumu. O terceiro, que não é onigiri, é onigiri. O quarto, que é tote, tote. Não sei, tote, que a pessoa poderia falar, eu não sei. Mas tem sons no japonês que simplesmente a gente não consegue traduzir para a letra romana. Quer dizer, conseguir até consegue. Depende tudo da pessoa que for ler. E eu vejo muitas pessoas que escrevem em Romaji de um jeito e outras pessoas escrevem a mesma palavra de outro jeito. Principalmente quando você está num grupo, né, de estudantes, te responde em Romaji, mas não tem áudio, não tem nada, você não sabe como pronunciar isso. Eu realmente fico preocupada e encucada se essa pessoa leu direito, né? Se eu tiver escrito em Romaji, se essa pessoa tá lendo direito, tá sabendo direito como é que pronuncia essa palavra. Ou se ela continuará falando errado, leu errado, ela vai continuar com isso para sempre, porque ninguém vai saber, nem ela mesma vai saber. Então eu peço muito para vocês aprenderem o essencial, que é o hiragana, e com a pronúncia certa. Quando vocês forem postar alguma coisa, tente postar em hiragana, tá? Eu acho isso muito importante. Fica falando o watashi ou anata toda hora. No português é normal a gente usar o pronome, né? Eu vou para o mercado, você tem quantos anos? Só que no japonês, a maioria das vezes você pode omitir o pronome, porque só pelo contexto e pela situação eles vão saber se você tá falando de você, dele, dela, eles vão saber. Claro que se você estiver no começo, aprendendo a partícula, né, você vai encontrar as frases com os pronomes. E isso é tudo bem, porque não está errado. Porém, na prática, quando você estiver conversando com o japonês, eles vão omitir isso e você também não precisa ficar falando toda hora. O japonês é um idioma que eles abreviam muito e é bem direto. Por exemplo, eu gosto de você. Em japonês seria suki desu ou suki da yo. Não falamos watashi wa anata no koto ga suki desu. Toda essa frase inteira a gente não fala. Outra coisa é que chamar uma pessoa de anata pode soar um pouco rude também. Quando a gente vai se referir a uma pessoa, a gente fala o nome da pessoa ou simplesmente não fala o pronome. Lembrando também que quando é uma pessoa que você não tem intimidade, que você não conhece, você sempre tem que colocar o san depois do nome da pessoa. Isso é super importante, você não pode esquecer isso, porque vai pegar bem mal. Para amigos e família, você pode chamar a pessoa pelo nome ou pelo apelido. Por exemplo, eu quero perguntar para o meu amigo João se ele já almoçou hoje, porque eu quero ir no Mac e eu quero chamar ele para ir junto. No português ficaria, você já almoçou hoje? Em japonês ficaria, João, kyou tabeta? Eu estou falando diretamente com ele, com o João, mas eu estou usando o nome dele
para falar dele para ele. Em português seria como se eu estivesse falando João já comeu hoje? Pro próprio João. Então isso soa bem estranho se a gente falar em português, né? Quinto, músicas. Isso é um pouco controverso porque eu sei que muitas pessoas gostam de aprender o idioma usando música. Inclusive foi essa uma das formas que eu aprendi o inglês. Mas as músicas do Japão, elas são bem poéticas. Na minha opinião, não serve para aprender o idioma. Imagina você aprendendo o idioma usando um livro de poesia. Para mim é a mesma coisa. Por outro lado, os dorama, seriados, filmes, anime, é um caminho mais fácil para você aprender, principalmente a conversação. Mas não tentem querer traduzir tudo ao pé da letra. Você vai perceber que se você tentar traduzir tudo ao pé da letra, não vai dar certo, não vai fazer sentido nenhum e vai acabar confundindo mais a sua cabeça. Claro que depois, quando você tiver mais habilidade, né, com o idioma, você pode procurar o significado das palavras, né, o porquê se chama isso, o porquê é o tal kanji, porque se fala desse jeito, isso tudo bem. Mas, por enquanto, não. Quando tá começando, não tende a martelar a cabeça pensando porque é assim, porque é assado. Sexto e último. Não prestar atenção e não se dedicar à pronúncia. Eu sei que a pronúncia não é o essencial para o idioma. Tem muitas pessoas de outros países que acham o sotaque estrangeiro bonitinho, né? Que é um charme a mais. Bom, isso acontece menos no Japão. Quer dizer, não sei se existe outro país, né, que não acha isso bonitinho, mas pelo que eu saiba, os japoneses, eles não vão ficar, ai, que bonitinho o sotaque dele. Eles vão achar engraçado assim de comédia mesmo, sabe? E talvez eles até vão te imitar. Isso eu acho que acontece muito porque os comediantes japoneses, eles usam muito isso para fazer graça na televisão, assim. Ou quando eles estão fazendo tipo um stand-up, eles usam bastante isso. Mas eu acredito que não seja assim para tirar sarro, mas simplesmente porque eles acham engraçado o japonês com entonação, né? Com entonação de estrangeiro. E aí liga com o que eu vou falar, né? Agora português é uma língua bem com ritmo, parece uma música. Nós temos muitas entonações diferentes. Em português nós temos a onda e o japonês muitos até falam que tem dificuldade para aprender o inglês, por exemplo, porque Nihongo wa furato, ou seja, japonês é plano. Eles falam que japonês é plano. Ah, falando nisso, eu lembrei de uma coisa que eu queria falar muito, que vocês lembram da novela Malhação? Deixa eu botar entregando minha idade. Acho que muita gente nem vai estar sabendo do que eu tô falando, mas é a Malhação de 2000 e pouco. Se você souber do que eu tô falando, por favor, deixe no comentário pra eu não me sentir velha sozinha. Tem uma personagem mestiça chamada Miyuki, só que todo mundo chamava ela de Miyuki. Miyuki, porque o brasileiro, ao falar uma palavra japonesa, tem essa mania de colocar o acento agudo onde não tem e onde não existe. A pronúncia do nome, se um japonês for falar, é Miyuki. Miyuki, Miyuki, mas não sei por que Miyuki, Miyuki, Miyuki. Não é só com esse nome, é com outras palavras também. Por exemplo, eu fui assistir o vídeo do Whindersson Nunes falando japonês, e é muito engraçado, eu ri muito. Ele falou bem, eu achei ele sugoi, né, no caso, tipo, muito bom. Só que tem uma parte que ele pega e fala, como é que fala ovo em japonês? Aí a moça do Google falou, tamago, tamago. Logo em seguida ele, tamago, 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 tamago. Vocês estão vendo a diferença, né? E isso foi porque logo depois que ele ouviu a moça falando e falou tamago. O que não é, né? Por isso é muito importante vocês treinarem a pronúncia, treinarem os ouvidos. Eu tinha falado anteriormente, né, que para vocês não usarem as músicas para traduzir a letra, mas você pode usar a música para
acostumar com o som japonês, com a pronúncia japonesa. Isso é muito bom. Quando você está indo para o serviço, você pode colocar uma música japonesa para deixar rolando e entrando na sua cabeça. Quando vocês forem também anotar alguma palavra, vocês podem usar aqueles pauzinhos, tipo esse aqui que eu vou colocar aqui, para vocês marcarem a entonação, onde que sobe, onde que desce, porque o japonês realmente é totalmente diferente. Então isso é muito importante. E é isso, gente. Essas foram as minhas dicas para vocês não perderem tempo estudando de uma maneira não errada, né? Ao meu ponto de vista, um jeito melhor de fazer vocês progredirem mais. Não se esqueçam de dar o like, deixar o comentário, compartilhar e se inscrever no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye bye!